nada pela comunidade. Então, eles chegaram à conclusão que se eles saíssem de lá, ninguém nem ia sentir saudade deles. E aí eles começaram a pensar, então, o que eles poderiam fazer. E como era uma igreja grande, eles poderiam pensar, nós vamos fazer isso, aquilo. Não, eles tiveram a visão de unir-se com outras igrejas e juntas fazerem uma obra que trouxesse impacto na cidade. Então, qual que é a ideia? Se uma igreja assembleia, outra pentecostal, não sei do que, outra metodista, outra batista, cada um faz o seu projeto social, o impacto é um. Mas quando nós unimos as forças, o impacto é outro. Então, isso que eles começaram com 5 igrejas se unindo, com 8 igrejas se unindo, cada um fazia o que sentia que tinha que fazer. E eles estavam unidos e começaram a se unir com outras igrejas e foram multiplicando, até que hoje eles são em torno de 200 igrejas lá na área de Atlanta. 200 igrejas já traz um impacto grande na cidade. Eu vou contar para vocês que eu fui recentemente, voltei há uma semana de lá. Olha só o que eu vi lá. Eu fui numa cidade chamada Norcross. Para você ver, essa cidade, você pensa, Estados Unidos não tem quase problema social. Tem muitos problemas sociais. Lá, nessa região, o pessoal não tem moradia, não tem dinheiro para pagar aluguel e nem para comprar casa. Sabe aonde que eles estão morando? Num tipo de um hotel bem barato. Por quê? Porque se eles morarem numa casa, eles vão pagar mais caro e vão ter que pagar mensalmente. Nesse hotel, eles pagam menos e pagam mensalmente. É um hotel bem barato, mas também é um quartinho, banheiro e mais nada. Mas eles estão morando lá. A maioria deles são imigrantes. Está rolando droga, prostituição, tal. E o dono do hotel, o que interessa para ele é que ele está ganhando dinheiro. Então, para ele tá bom. Então, a prefeitura local quer pôr um limite que o cara fique no hotel 21 dias só no máximo. Estão tentando, deportando vários, por causa do Trump, estão deportando muitos ilegais. Então, está tendo um problema lá muito grande. E quem que está ajudando esse pessoal e tentando resolver essa questão? O Unite. Então o Unite juntou e está trabalhando, conversando com órgãos do governo e lutando para ajudar essa questão junto com as igrejas. Outro lugar que eu fui, uma cidade chamada Austin. Ali houve uma inundação que foi até o teto das casas. Uma cidade de 7.000 pessoas. O que aconteceu? Quando inundou, muitas pessoas foram embora. A cidade ficou abandonada, detonada. A cidade entrou numa espécie de depressão. E aí o que eles fizeram? O Unite começou a juntar algumas igrejas e eles começaram a conversar com várias escolas, hospital, governo e várias ONGs que existiam. Começaram a conversar e todo mundo já, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E um dos líderes lá falou, não, e ficaram 7 meses conversando, tentando entender o problema de vários ângulos. E aí eles começaram um trabalho. E eu, quando fui
fui lá e encontrei um prefeito e um empresário de uma das maiores, era uma empresa de gás, era uma das maiores empresas lá da cidade. E os pastores, e eles começaram cada um a contar da sua perspectiva. E eles contrataram a igreja, as igrejas se uniram e contrataram uma pessoa que nós chamamos de catalisador florescedor, pessoa que vai nos órgãos, que junta todo mundo e faz a coisa acontecer. O que eu observei? Que não precisa ser muitas igrejas, que poucas, 5 igrejas, se souber trabalhar, já traz um impacto grande na comunidade. Então, lá em Norcross, tem umas 15, 20 igrejas que fazem parte do Unite, mas apenas 5 igrejas tomaram a frente e falaram assim: ó, vamos contratar uma pessoa. Então, naquele mês que eu cheguei, o mês passado que cheguei lá, eles acabaram de contratar uma pessoa que vai trabalhar tempo integral, só ajudando a fazer toda essa conexão entre governo, empresa, vários órgãos, para poder desenvolver esse trabalho de unidade, de compaixão, igreja com a sociedade, tentando trazer um impacto na comunidade. 5 igrejas, Tércio. Então eu voltei com essa visão hoje. Não precisa ser 20, 30, 5 igrejas que assumirem o negócio pode já trazer um impacto na comunidade. E os pastores, eles querem ajudar, mas muitas vezes o pastor ele fica entre a igreja e a comunidade, não dá, o cara se perde. Então, às vezes é importante ter uma pessoa contratada, porque é isso que eles estão descobrindo, que é o catalisador florescedor, que vem e levanta, une, marca as reuniões, vai fazer as visitas, os contatos e tal. Então, eu vi um outro trabalho que se chama Cidade Refúgio, que as cidades refúgio que existiam no tempo lá no povo de Israel, eram cidades que quando você precisava proteção, porque você poderia ter cometido algum crime ou acusado falsamente, você ia para essa cidade de refúgio, e lá você era protegido e era julgado mais neutro. E eles montaram uma cidade de refúgio. É interessante que existe um centro da cidade, 1 quilômetro do centro da cidade, que você olha uns prédios bonitos, uma área muito bonita, 1 quilômetro do centro, você vê uns bairros tudo detonado. Você vê completamente a mudança do ambiente. Os caras no chão, os bairros cheios de grade, os negócios velhos, tudo, casas velhas, tudo detonado. Você vê a mudança. 1 quilômetro do centro lá de Atlanta. E aí, lá nessa área tem um lugar chamado Cidade Refúgio, onde existem algumas organizações que se uniram e estão trabalhando lá. E eles recebem mulheres abandonadas com filhos e alojam ali. Tem cursos profissionalizantes para os meninos. Tem umas áreas que eles põem para você ir lá trabalhar. Tem internet, tem computador, os jovens vão lá, as pessoas podem ir lá trabalhar lá. Eles têm curso de mecânica, tem uma baita de uma oficina mecânica, curso de chefe eles têm, e tecnologia eles ensinam. Então eles estão fazendo um trabalho ali, que é o que eu estava falando para o Tércio, que eu gostaria de a gente ir para um lugar e começar um modelo de um trabalho desse, onde a gente vai juntar 5, 6 igrejas, nós vamos levantar o problema daquela região e juntos cada igreja vai ajudar numa área, cada organização
transformação e nós vamos o quê? Catalisar e fazer florescer. E o meu catalisador florescedor que eu tenho na mente é o nosso irmão Robert Val. É bom homem. Ele é legal. Ele é bom. O Robert Val tem essa visão. E se der certo esse projeto, não é interessante essa ideia, Terço? Inclusive, eu fiquei interessado com a foto, porque eu já estou participando de um projeto, exatamente, nem sei se é cópia desse, Cidade Refúgio, aqui no Brasil. Né? Talvez seja. Talvez seja. Existem outras organizações. Só que é uma proposta para a comunidade terapêutica. Ah, tá. Diferenciado. Bom, então, qual que é a ideia do Unite? Quem somos, o que fazemos, por que fazemos e como? Então, 5 perguntas e aonde fazemos. Quem nós somos? Nós somos formados por várias igrejas e pastores que, comprometidos com a visão de reino, realizamos e apoiamos obras de compaixão e unidade para fazer que o Senhor Jesus Cristo seja conhecido e assim gere transformação e paz. Então, tem que ter visão de reino. E o objetivo não é nós, é Jesus. Não é a ação social. Olha, nós estamos fazendo isso. Não, de alguma maneira, o que nós temos que fazer? Jesus não ensina. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, 5, 6 igrejas que se unam para fazer algumas ações aqui. O resultado dessas ações não é o pessoal da Assembleia, o pessoal da Batista, o pessoal lá da igreja, não. O resultado é Jesus. Então esse é o nosso objetivo. Vai gerar transformação e paz e vidas transformadas. Quem que nós somos? Nossas atividades vão ser planejadas, apoiadas, realizadas por voluntários das igrejas, com o apoio de parceiros de órgãos governamentais, organização de assistência social e organizações comunitárias. Um dos grandes problemas da igreja é que a igreja, às vezes, ela entra com uma certa soberba até. Não, porque nós viemos para fazer aquilo. E tem gente que já está suando a camisa, já está lutando aí no bairro, está fazendo, e a gente já chega querendo mostrar. Não, nós vamos fazer. Né? E lá no Unite, o que eles fizeram? Eles ouviram, conheceram, uniram todas as organizações, viram e como é que nós podemos ajudar? Foram lá e começaram a desenvolver o trabalho junto com organizações. Então, o Unite, ele não vai. O núcleo Unite é formado por igrejas e pastores. Mas o trabalho vai trabalhar com o governo, Secretaria da Assistência Social, tanto do Estado municipal, com hospitais, com várias organizações e até outras religiões, que acaba deparando, né, com espírita, com isso, aquilo. Mas eles estão fazendo um trabalho, a gente vai trabalhar, mas nós estamos desenvolvendo um trabalho com uma visão centrada em Cristo, mas vai trabalhar com vários tipos de organizações que já estão fazendo algo pela cidade. A gente entra em escolas, hospitais e etc. O que nós fazemos? Bom, lá nos Estados Unidos eles colocaram 3 ênfases, né? Primeiro, eles fizeram uma pesquisa e aí eles descobriram o seguinte, que lá em Atlanta eles eram o número 1 em sexo com crianças. Eles não sabiam disso, mas lá em Atlanta é um entroncamento viário, rodoviário e ferroviário. Muitos viajantes, muita gente passando, muito problema de sexo com criança. Segunda coisa, índice de pobreza, eles estavam alto. Qual uma das razões?
evasão escolar. Há uma desistência muito grande de crianças da escola. Quem não vai estudar, molecada que não estuda, o que ele vai ficar fazendo? Vai ficar na rua brincando, aprontando, vai se envolver com droga, com roubo e bandidagem. E não vai ser um profissional. Por quê? Porque o cara não vai na escola. Então, eles, na área da educação e a questão da família ali, o seguinte, eles observaram que havia muitas crianças sem pai e mãe. Então eles estão fazendo um trabalho para adotar essas crianças que não têm pai e não têm mãe, estão abandonadas. Bom, por isso que a pesquisa é interessante, porque a gente, por exemplo, vê esse bairro aqui. Empiricamente vocês vão dizer, aqui tem problema disso, aqui. Mas se vocês começarem a fazer uma pesquisa, vai nas escolas, vai nos hospitais, vai na polícia, passa nos comerciantes para ver os problemas que eles têm, vai nas casas e levanta. Então, quando você começa a ouvir, a tua visão vai ampliar. Por exemplo, eu fui numa escola perto da onde a gente tinha igreja lá. Eu fui conversar com a diretora da escola. Ela me disse, eu falei para ela assim, diretora, o negócio é o seguinte, eu gostaria não só de trabalhar com as crianças, mas eu gostaria de trabalhar com os pais. Aí ela falou, Massal, você sabia que a maioria das crianças não tem pai e mãe? Ou elas são criadas com tia, com tio, ou com avó, ou só um dos pais. A maioria delas não tem pai e mãe. Aí eu perguntei para ela, mas quantos por cento estão nessa condição? Ela me disse, 80, 90%. 80, 90% dessas crianças não têm pai e mãe. Essa é a situação das nossas crianças hoje. Aí eu fui para a minha igreja e falei para eles, vocês querem mudar o destino dessas crianças? Poucas pessoas se dispõem a perder um período da sua semana, no final de semana, para fazer isso. Poucas pessoas. Então, há uma situação crítica na nossa sociedade. Por exemplo, eu sentei do lado de uma menina de 12 anos e perguntei para ela, como é que está aí? Tudo bem? Ela falou, está indo. Eu falei assim, como é que está seu pai e sua mãe? Aí ela falou, meu pai está na cadeia. E a sua mãe? A minha mãe já juntou com um homem, ele está morando lá em casa. Aí eu falei, e como é que está ele? Você se dá bem com ele? Ele falou assim, eu não me dou bem com ele, mas o que eu vou fazer? Tem que ficar bem. E é uma menina considerada uma menina problemática na escola. Hoje eu vi na rádio que mais de 50% dos alunos na terceira série não sabem ler e escrever no Brasil. Eu estou com um reforço escolar no bairro lá no CEAGESP. Nós temos 10 crianças. A minha igreja é pequenininha, nós temos 30, 40 pessoas. Nós montamos esse reforço escolar. 3 mães vieram para mim e falaram, Pastor Massal, vocês ajudam meu filho a ler? Tem 3 crianças lá, na terceira série, não sabem ler. Eu, uma igrejinha pequenininha assim, sem recursos,
se dispusesse a fazer um pouquinho, virava um portão. Então, nós temos uma ideia de que tem que ser um negócio grande, um negócio não. Pequenas coisas vão gerar uma grande transformação. Então, ali nos Estados Unidos eles focaram em algumas áreas. Por que nós fazemos? Aí eu não vou falar disso, que nós já falamos. O como? Basicamente são duas coisas que o Unite faz: unir igrejas em torno de uma visão de compaixão. É isso que nós queremos fazer. Unir as igrejas em torno disso aí. E através dessa unidade, nós gerarmos transformação na comunidade. Amém. Aonde? Bairros, cidades e regiões. Hoje o Chico tem falado muito: quanto menor a área, mais resultado vai ter. Por exemplo, o Sérgio tem na nossa reunião lá no Bom Retiro. Então a gente tem gente da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Oeste, da Zona Sul, de várias áreas. Fica difícil a gente fazer alguma coisa juntos. Mas quando nós focamos numa micro-região, por exemplo, se aqui de repente vocês se unem, não é uma igreja, tem que se unir 2, 3, 4, 5 igrejas, e a gente desenvolver um trabalho juntos, que aí o nosso catalisador florescedor vai ajudar, que eu estou treinando ele aí, passando, que aí ele vai dar os outros passos, como é que nós vamos fazer. E aí vocês juntos vão tentar desenvolver, cada um dentro do seu chamado, uma obra para trazer impacto nessa comunidade. Que seja como eu, 3 crianças. O que vocês acham? É significante ou não? Com certeza. Se vocês aqui atingem 3 aqui, o outro atinge mais 2 ali, outros 5 lá, 6, vocês estão atingindo várias pessoas. É isso que a gente tem que entender. Então, resumindo, a visão do Unite se resume em unidade entre igrejas e pastores em torno de uma obra de compaixão, visando gerar transformação para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Amém. Terço. Valeu. O povo não aguenta a gente, Marcelo. O povo não aguenta, não. Que bom estar aqui com vocês, pastor Sérgio. Obrigado por nos acolher. E botar 2 faladores. É que nem 2 caras que vai fazer gol. É difícil, né? Estou muito feliz e até quero registrar ele. Depois eu quero fazer uma foto com o Marcelo. E nós estamos andando junto há mais de 10 anos. Mas hoje, de fato, nós saímos para trabalhar. Porque até agora está só no blá blá blá. O Marcelo falou bastante aqui do... Bom dia para vocês. Eu vim aqui com muita alegria. Eu quase dei um cano, quase dei. Quem ajudou a não dar foi minha mulher. Porque eu estava muito cansado ontem, já gripado, e está acontecendo agora, deve estar acabando, uma apresentação dos meus filhos na escola. E a apresentação dos meus filhos veio depois. Então, o pastor Sérgio, o bispo, tinha prioridade na agenda. Mas eu, de uns anos para cá, eu tenho priorizado a família. Então, os meus sábados são todos para a família. E depois que eu aprendi a dizer não, estou dizendo não assim com uma facilidade, está uma beleza. Né? E aí eu falei para minha mulher, vou dar um cano no bispo amanhã. Ela disse, não, você não combinou, está tudo divulgado. Ela começou a me dar força. E aí o bispo, quando me falou, vai dar 1h e pouco, eu falei, nossa, tem que sair de casa às 7 horas, meu Deus e tal. Mas quer saber, eu vou dormir um pouco, vou descansar, saio mais tarde, uma salva vai falar, eu vou chegando. Né? E acabou que não gastei 1 hora, gastei menos. Mas veio com muita alegria aqui. Gostei muito da igreja, do layout da igreja. Lá em São Roque, a nossa igreja também tem um pé direito alto, gostoso. E parabéns, pastor, você aproveitou um espaço. Eu sou contra a construção de templo. Não gosto disso. Lá na igreja o pessoal fica, pastor, quando é que nós vamos construir
quando eu morrer. Vocês constroem. Paga aluguel, irmão. E gasta o dinheiro com os irmãos e com a comunidade. O dinheiro da igreja foi feito para gastar com o povo. Não é para ficar pagando TV, gravando CD, com todo respeito, Marçal gosta do seu CD, DVD, legal, vocês estão bem equipados. Eu sou do tempo que para fazer culto não precisa de microfone. Eu tenho essa carinha de garoto, mas eu tenho 57 anos, vou fazer. Eu sou do tempo que a gente fazia culto sem microfone. Meu violãozinho não tinha nem cristal. Sabe o que é cristal? Sabe o que é cristal? Pois é. Não tinha, e a gente ficava com um pandeirinho, com um triângulo, e ali a gente ganhava muita gente para Jesus, transformava aquilo. Aí veio a tecnologia, atrapalhou, porque o culto agora tem que ter o kit gospel, e tem que ser um negócio de primeira, senão o Espírito Santo não vem. Sai fora, irmão. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Gosto disso. Eu queria, coloca aí aqui. Aí, Marçal. Aí manda uma foto para os gregos lá, hein? Manda uma foto para os gregos. Nós estamos aqui, ó. Lisboa não inventou esse negócio aí, ó. Eu só copiei. Eu queria. Pode passar. Eu vou fazer um remeleixo aqui, tem muita coisa, mas eu queria que você olhasse para esse texto. Esse texto tem tocado muito no meu coração. E semana passada eu tive uma experiência muito forte com esse texto. Lendo esse texto, e aí eu já vou pegar a introdução que o Marçal fez, né? Marçal falou da centralidade de Jesus. E esse texto está num contexto messiânico. Nós temos os profetas, e eu gosto muito dos messiânicos, né? E eles são muitos. Moisés é um profeta messiânico, Davi, Isaías é o mais famoso, as profecias isaiânicas nos inspiram, a gente canta. Mas esse texto aí, ele é a profecia e o anúncio de quem vem. E não só de quem vem, mas ele vem para quê? Ele vem para quê? E aí esse texto termina, essa parte da profecia termina dizendo, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Quem é que são? Quem são eles? Bem rapidinho, vamos ver aqui. Quero destacar aqui. Quem são eles? Quem são esses carvalhos de justiça? Quem são esses carvalhos de justiça? Primeiro, se você voltar, você vai ver que são os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para os pobres. A gente acha que os carvalhos de justiça são as celebridades da igreja hoje. O Marçal estava aqui metendo na marreta no povo. Eu tive uma ideia, eu vou fazer uma caras gospel, só para tirar foto Essa semana um amigo meu me manda uma foto com um cara que ele mete a boca, só que o cara é celebridade, aí é legal. Eu participei muitos anos da Expo Cristã. Aliás, eu até quero fazer uma referência aqui. Eu trouxe uns folders da Renos, e foi a Expo Cristã que me ajudou a fazer esse movimento. O Perzi já até morreu. E aí eu ficava impressionado. Pastorada, parecia uma celebridade. Uma vez um gospel lá, Marcelo, lá de Belo Horizonte, rapaz, os caras correram atrás do cara. Eu falei, meu Deus. Pois é, mas a gente gosta disso, não é? A gente pensa que os carvalhos de justiça são esse pessoal. Não é não, irmão. Primeiro, são os pobres. São os pobres. Pega aí. Depois, os que estão com o coração quebrantado. Você já viu alguém com o coração quebrantado? É só você ir agora num PS. Vai ver o que é coração quebrantado. Coração quebrantado é aquele avô que teve que parar o ônibus para ver o filho que tinha levado uma bala perdida e que estava indo treinar com a mochilinha, R$80 na mochila, com a chuteirinha com R$80 no Rio de Janeiro. Aquele que é coração doído. Coração quebrantado é a dor da perda, é a dor da fome. Eu ontem tive uma experiência fantástica, e Marçal falou ali, eu me encontrei nessa experiência. Atualmente eu tenho trabalhado com refugiados venezuelanos. Nós trouxemos uma família pela interiorização, depois eu mostro um pouco mais sobre isso. Só que os caras aprontam, eles não são anjos não, viu? Esse pessoal que a gente tem que olhar, não são anjos, porque os anjos estão muito bem cuidados do céu. A igreja fica querendo cuidar dos anjos.
Jesus não nos chamou para cuidar de anjo. Jesus nos chamou para cuidar dos pobres, dos corações quebrantados, dos que estão presos, cativos e prisioneiros, e aqueles que choram e andam tristes. E o texto ainda fala daqueles que estão com o coração, com o espírito deprimido. Essa é a nossa demanda. Até porque nós estamos nessa demanda. Nós estamos nessa demanda. Pela faixa etária aqui, tenho certeza que muitos aqui já choraram, que muitos aqui já tiveram o seu coração doído. Você sabe o que é coração doído? É você ter que sepultar um irmão, você ter que sepultar uma esposa, você ter que sepultar um pai. É a dor da perda. E aí, Isaías diz: eles serão chamados carvalhos de justiça, porque o Messias vai trazer uma mensagem redentora, libertadora. E aí, sabe o que Jesus faz? Quando Jesus vai preparar o primeiro sermão dele, ele pega isso aí e fala: eu vim para isso. Eu vim para isso. Eu vim para isso. A gente anda fazendo tudo, menos isso. Sabe por quê? Porque isso cansa, isso custa, isso dá trabalho. Nós não fomos chamados para playground. Você veio aqui pensando que você está chamado para playground, ou de repente para o beach park, ou de repente para Disney World, fazer turismo. Não se engane, eu gosto muito, eu gosto. É legal, de vez em quando precisa fazer um negócio desse, senão você pira. Divirta-se também, irmão. Mas vou falar para você, se liga. O reino de Deus é um reino de resistência. O reino de Deus é um reino de enfrentamento, para que as realidades do mundo que jaz no maligno sejam alteradas. Que o Espírito Santo nos ajude. Mas como eu ia dizendo, foi ontem. Então essa semana tem uma família que nós trouxemos, e são famílias totalmente desestruturadas, gente. Não é? E aí o rapaz lá conseguiu emprego para ele, venezuelano, 26 anos, né? Saiu, andou de Santa Helena até Boa Vista, mais de 150 quilômetros, dormiu na rua, conseguiu entrar no refúgio, trabalhou, mandou dinheiro, trouxe a companheira dele com 3 filhos, entrou no avião da FAB e chegou no Vale da Pensa. Vamos lá, colocamos para trabalhar, está trabalhando, tal, esposa lá, tá. Houve lá um conflito familiar, ele deu um tapa na esposa. Bom, tem que ir embora. E aí o nosso coordenador, falei, traz ele aqui, sentamos, comecei a falar com ele. Você tem que ir embora, cara. Você pode ficar, está batendo a mulher, fazendo notificação policial. Violência doméstica. Né? Agosto é o mês da ênfase à violência. Né? Olha, eu não sou pequeno, não gosto de brigar, não sei nada, mas se tem uma briga que eu entro, é marido que bate mulher. Eu entro de cabeça, não quero nem saber o que vai dar. Porque em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Jesus mandou a gente meter a colher. Isso é para quem quer ir. Você quer ficar em cima do muro, a pegada é outra. Né? E aí começamos a conversar, de repente fui sendo invadido por um sentimento de apoiar aquele jovem. Né? E fomos conversando, e até mandei uma mensagem para saber como ele está, porque essa é a nossa missão. Vai passando aí, eu vou correr rápido esse material. Bom, não vai dar para ver. Isso aqui é um pouco de um pensamento, o pensamento judaico-cristão, só para a gente entender também que a igreja ela acompanha muito o pensamento grego, né? O pensamento grego predominou, e por causa disso nós temos essas influências. O que acontece na igreja é que a igreja ela vai acompanhando os pensamentos, né? Há uma ênfase muito grande de Paulo quando ele diz: não vos conformeis com o mundo. E quando ele fala isso, ele está falando da perspectiva das tendências culturais, das tendências ideológicas do mundo. E a gente, como a gente está pensando só na alma,
a gente pensa logo no pecado, mas a gente precisa entender bem o contexto. E aí, eu vou dar uma passada bem rápida sobre o pensamento judaico-cristão e a base do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cultura judaica. Afinal de contas, Jesus era um judeu. Pode subir, vai subindo rápido. E aí tem a questão da tzedakah. Eu gosto muito do pessoal que trabalha a lógica, não é? E a cultura judaica, mas é muito raro. Eu tive contato com essa perspectiva há uns 15 anos atrás e fiquei encantado. E o meu contato com a tzedakah foi através da cultura judaica, conversando com os judeus. Eu tenho um grande amigo judeu, um dia ele falou para mim, Tércio, mas isso aí faz parte da nossa cultura. E aí eu fui uma vez ao Einstein, cheguei lá, tem um pavilhão, o pavilhão da tzedakah, que é uma festa, que é uma prática, que é um estilo de vida. É por isso que Jesus está sempre estimulando as pessoas a praticarem a solidariedade, a praticarem o olhar ao próximo. Pode subir aí. E aí, bem rapidamente, né? Marcel já falou bastante sobre isso, eu não vou. São as fundamentações que nós temos, os atos de justiça do Antigo Testamento. Temos aí um cardápio que vai dizer para a gente qual é a nossa caminhada, qual é a nossa pegada como seguidores de Jesus. Pode subir, pode subir. E aí um breve relato, eu gosto disso, isso aí distrai a gente um pouco, é um breve relato da herança bíblica. O que a gente tem na Bíblia? Porque, gente, nós temos que entender que nós não estamos fazendo o que nós estamos querendo fazer e já fazemos, porque nós temos uma prática, porque nós temos o Plano Nacional da Assistência Social, porque temos o SUAS, Sistema Único da Assistência Social, porque temos o Conselho Municipal da Assistência Social, porque cada município tem uma Secretaria de Desenvolvimento Social, porque o Estado tem uma secretaria, porque nós temos um ministério, inclusive, com uma irmã. Não! Nós fazemos o que temos que fazer porque a Bíblia nos manda fazer. Isso tudo é acessório. Tudo é acessório. Nós temos que beber na fonte, e a nossa fonte é a Bíblia. E aí nós temos uma herança, só para nos ajudar. Vamos lá. Olha aí, quem é esse cara? Pois é, juntos pela vida. Abraão luta em defesa da vida. Ele está ali apertado porque Deus manda ele fazer alguma coisa, mas ele não quer. E olha que era costume. Era costume. Abraão não ia ser levado a nenhum júri por causa daquilo. Mas ele sabe que a vida é valiosa. E a vida é valiosa, por isso que a igreja se põe contra qualquer tipo de ato de violência contra a vida, inclusive contra o aborto. A igreja tem que se posicionar. E essa é a nossa herança. Segundo, olha aí, quem é esse cara? Não sou filiado a nenhum partido, não tem nada a ver com isso, apenas estou usando como ilustração. Quem é esse cara aí? José do Egito, cara. Aí depois vem a turma dizer, não, fomos nós nada. José do Egito já inventou esse negócio lá atrás, lutando, porque é dignidade para as pessoas terem o que comer e ter uma refeição balanceada. Infelizmente, nós tivemos o nosso conceito de segurança alimentar vilipendiado. Agora, primeira providência, vamos acabar com o Conselho. Fizemos um tremendo, nós temos assento lá, nós temos 2 irmãos que trabalham no Conselho, para que seja visto. Nós estamos com problemas sérios de agrotóxicos. O que nós estamos comendo? Eu fico prestando atenção na turma no centro da cidade. O cara toma um copinho de tinta e bebe, e pega pão com aquele negócio cheio de gordura ali e come. É o almoço da turma, gente. É o almoço da turma. Fome zero. E esse cara aí? Esse é Moisés. O pessoal do MST fica feliz. Mas quem começou a primeira reforma agrária foi Moisés, e Josué continuou e fez a reforma agrária. Pode tocar Minha Casa Minha Vida. Esse aí é legal. Esse é o Neemias. É o Neemias. Foi lá, trabalhou. Pode tocar direitos humanos. Essa aí é a Esther. Essa é a Esther, né? Luta para defender a dignidade de um povo. Pode tocar. Bom, aí vem o profetismo, aí a gente tem na igreja primitiva. Depois essa apresentação fica aí, vocês. E eu gosto muito disso, né?
Aí é o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Isso é uma moça, não é? Quem sabe o nome dela? Eu gosto muito dela. Aliás, se vocês souberem que o pastor Tércio morreu, vocês se lembram o seguinte: vamos orar para ele ressuscitar, porque a coisa que ele mais queria é isso, que fizesse uma reunião de oração e dissesse: ele tem que voltar, ele tem que voltar. Porque tem muita gente que morre e o pessoal fala assim: vai, graças a Deus, Deus abençoe, graças a Deus, graças a Deus. Sabe por quê? Isso tem a ver com a pergunta que Marçal lançou aqui quando ele fez a apresentação da UNITE. Quando ele fez a apresentação da UNITE: para que eu sirvo? Os meus vizinhos sentem falta de mim? Ou será que eles vão dar graças a Deus? Qualquer cara ficava tocando bateria até tarde, colocava o carro na minha vaga, aquele crente chato e tal. Já viu aquele negócio? Dorcas não. Dorcas morreu e tu falou: tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Porque aqui, essa calça aqui, quem fez foi ela. Essa camisa aqui, quem fez foi ela. Ela tem que voltar, ela tem que voltar. Ela voltou. Ela voltou. Você quer voltar? Não? Seja relevante. Seja, um dia desse eu fui assistir uma senhora que perdeu o filho, né? No cemitério de São Paulo. Estava cheguei tarde, na meia-noite e pouco, eu sabia que ela ia estar lá, fui lá e rodei, né? Que era um cemitério grande. E até achar meu defunto. Achei meu defunto. Aí ela estava lá. Só ela e o defuntão. Aí fiquei ali, cumprimentei, ela triste. Aí veio um guarda, né? Trouxe uma garrafa de café, colocou. Ficamos nós três ali. Nossa mãe, só nós três, daqui a pouco foi embora. E São Paulo está perigoso. Está perigoso, o cara chegou e dá assalto. Rouba até o defunto se deixar. Aí ela começou ali, né, agradeceu. Aí ficou olhando assim para o menino, né? Ficou assim uns 3 minutos olhando para o garoto, assim, tá. Daqui a pouco olhou para mim: pastor, esse menino assoviava muito bem. Aí eu pensei comigo: olha o que ela lembrou do filho, que o filho sabia assoviar. Falei: meu Deus do céu, quem era esse garoto, hein? Você quer ser lembrado só pelo nosso vídeo? Seja lembrado por ser um seguidor de Jesus, fazendo tudo o que Jesus mandou, e sendo relevante, sendo aquele cara que dava carona, sendo aquele cara que quando tinha uma confusão era o primeiro a chegar, aquele cara que se metia na confusão e apaciguava, um pacificador. Seja lembrado por isso. Dorcas passava o dia todo, e Dorcas, ela é a primeira discípula, cheia de fé. Dorcas, vamos lá. Aí, bem rapidinho, herança bíblica, lembrar um pouco da nossa história, porque aí não pode esquecer da história. O Marçal deu umas marretadas aqui na igreja, é verdade. Você está certo, Marçal. Mas vou falar uma coisa para você: tem muita coisa boa acontecendo também. Eu mesmo, há 57 anos atrás, porque eu vou fazer ainda, minha mulher fica brava, porque eu antecipo, sabe? Eu já vou acostumando. Eu nasci no Serviço de Assistência Social Evangélico, sabe onde? No Rio de Janeiro, fundado por um presbiteriano, reverendo Isaías de Souza Maciel, que foi para a guerra de 42, e lá na guerra, sabe o que ele fez? Ele jogou a arma para o lado e falou: eu quero ser assistente do enfermeiro. Aí o comandante falou: ele era ruim de tiro, então falou: tá bom, vai ajudar o enfermeiro aí. E ele ficou ajudando o enfermeiro, voltou para o Brasil e falou: eu vou cuidar dos pobres. Nós temos aqui em São Paulo, há 80 anos, a Associação Evangélica Beneficente, AEB. Nós temos igrejas relevantes fazendo trabalhos interessantes. Nós temos, especialmente as igrejas que estão na comunidade, nas comunidades. Meu pai foi pastor de comunidade. Meu pai foi pastor na favela Faz Quem Quer, do Estradinha. Meu pai foi pastor na favela do Jacarezinho, do Meio Quilo. Todo domingo tinha um defunto. E essas igrejas são relevantes. Elas acolhem, elas apoiam. E nós temos uma história, não é? Nós temos aí Calvino, reformador, não é? Calvino. Como é que começa a reforma protestante? Começa com um tremendo olhar para o problema. A igreja não estava resolvendo o problema, então vamos resolver. Nós estamos precisando de uma reforma nessa perspectiva. Nessa perspectiva. O Espírito Santo está nos empurrando para isso. Pode tocar. Esse aí é John Wesley, fundador do metodismo. Obras maravilhosas. Há uns 20 anos atrás eu visitei a África, fui em alguns países, e a gente chegava lá e encontrava escolas,
Eu visitei a escola de Jonas Savimbi, o grande cara que fez muita confusão em Angola, grande guerrilheiro. Eu visitei lá no Luanda. Eu visitei a escola fundada pelos congregacionais, onde ele estudou. Nós temos uma herança. Vai tocar. Eu gosto muito disso que João Wesley fala. Faça o bem que puder, usando todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, para todas as pessoas que puder, durante o maior tempo que puder. É fazendo bem, porque Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando pessoas, expulsando demônios, no poder do Espírito Santo. Quem disse isso? Pedro, na casa de Cornélio. Onde? Cesareia de Filipos. Para quem? Para nós, os gentios. Ele apresenta Jesus assim. Ele apresenta Jesus como alguém que anda o tempo todo fazendo bem. E eu gosto muito disso. Isso me toca e me impulsiona a praticar o bem. Que bem é esse? É anunciar o Evangelho todo para qualquer pessoa e para a pessoa toda. Porque o Evangelho de Jesus, quando ele é posto, ele transforma a pessoa. Ele muda o estilo de vida daquela pessoa. Ela pode continuar ganhando um salário mínimo, mas ela vai saber usar aquele salário mínimo. Principalmente se ela for dizimista. Eu tenho essa experiência na minha igreja. Gente que dizima e é abençoada. Gente que dá oferta e é abençoada. Mas faz isso porque sabe que isso faz parte do dever do Filho de Deus. Não porque ele está preocupado que ele vai dar um salário mínimo e vai ganhar 10. Não vai acontecer nunca. Nunca. John Wesley, esse aí é um cara também. Essa organização aí, ela está no mundo inteiro. Sopa, sabor, salvação. Meu avô me apresentou essa organização lá no Rio de Janeiro. Ainda me fez colocar dinheiro na panela dele lá. Vai lá, meu neto. Meu avô foi um grande doador de recursos. Eu louvo a Deus pela vida do meu avô. Um dia ele me levou num lugar chamado Paciência, lá no Rio de Janeiro. Eu tinha meus 7 anos de idade. Eu sou neto mais velho. E ele parou o Chevroletzão dele. Está vendo aquele terreno lá, meu neto? Daqui uns anos você volta aqui. Vai ter uma igreja aí. E aí você entra na igreja e diz: foi seu avô que deu esse terreno. Tá? Eu voltei lá, está lá uma igreja. Eu herdei a Bíblia dele. E guardo até hoje os recibos para missões, para assistência social. Todo ano ele me levava na festa da Pedra de Guaratiba. E eu ficava encantado em ver aqueles meninos que cresciam no orfanato jogarem futebol. Torcia para eles ganharem. Essa é a herança que a gente tem. Pois a salvação é uma dissidência do metodismo. Porque não dá para colocar 2 galos no mesmo galinheiro, sabe? Então, William Booth e John Wesley não se davam muito bem, porque o William Booth achava que John Wesley ainda não estava fazendo o que tinha que fazer. E olha que John Wesley fez o que fez. John Wesley tinha um banquinho. Ele ia para as greves das mineradoras na Inglaterra. Ele subia e denunciava trabalho escravo, condições insalubres. Hoje mesmo iam dizer que ele era do PT. Iam dizer que ele era do PT. Mas John Wesley fazia isso. E aí o Booth achou que era pouco. Aí fundou o Exército de Salvação. E entrou de cabeça contra a prostituição infanto-juvenil. E mudou a lei da Inglaterra. Nós estamos precisando de gente assim. Nós estamos precisando de vereador que para de ficar tapando buraco na rua, dando nome de rua. E mude a nossa legislação. Deputados que façam isso. Senadores, é disso que nós estamos precisando. Nós temos a maior bancada evangélica da história. 80% da bancada evangélica é pastor. Cadê? E a turma ainda quer ser deputado federal. Sabe para quê? Vocês sabem. E aí ele faz o último sermão dele. Olha aí. Olha o sermãozão dele. Olha aí. Esse é o sermão de Wesley, de William Booth. Em junho de 1912 ele prega esse último sermão. Nós temos uma herança bíblica. Nós temos uma herança histórica. Pode tocar. Esse Wilberforce também é fantástico. Tem até um filme. Depois procura, vê o filme dele. Ele influencia o parlamento inglês. Pode tocar. Visão Mundial, uma organização relevante. Tem feito coisas. Isso aí temos aí o Bob Pierce,
Bob Pierce vai fazer um culto e de repente percebe que as crianças estão em situação de vulnerabilidade social. Ele muda o culto. Não vou fazer mais culto não, eu vou cuidar das crianças. E aí nasce a visão mundial, pode tocar, e ele deixa essa frase célebre, que tem a ver com compaixão, que o meu coração se comova com as coisas que comovem o coração de Deus. E aí nós vamos em frente, pode tocar. Aí pode tocar João Batista, você conhece as ações de João Batista, Jesus. E eu só quero terminar, porque quero mostrar mais coisas para vocês. Aí tem muita coisa boa, viu? Uma hora a gente passa para vocês, mas aí ele falou de livros, eu queria, porque essa apresentação tem os livros no final. Isso aí, ó, pode tocar rápido, porque. Olha como é que João Batista morre, ó. Ele falou para a gente vir para a igreja para morrer. Olha como é que João Batista terminou os dias dele. Você está disposto a entregar a sua cabeça? Sabe por quê? Porque João Batista denunciou. Olha a cabecinha dele onde está. Cadê o resto do corpo? Só sobrou a cabeça, irmão. Não é só esses livros aí, viu, irmão? São alguns livros que tratam. Depois vocês podem pegar aí, que tratam do tema no Brasil. Realmente, você tem razão. O próprio Pacto de Lausanne, e aí o pastor Sérgio é filho de assembleano, quem publicou a primeira versão do Pacto de Lausanne no Brasil. O Pacto de Lausanne é um documento que norteia a partir de Lausanne, que é o grande congresso de evangelização promovido pela Associação Billy Graham. E lá, John Stott, eu recomendo que vocês leiam John Stott, que é um discípulo radical. Aliás, pastor, dá para fazer eu fiz na minha igreja um estudo bíblico, que vai mostrando, aí trata muita compaixão. E John Stott é o relator. O Pacto de Lausanne foi Lourenço Olson, Emílio Conte. Outro dia eu tive na CPAD com o reverendo Elianai Cabral, ele estava falando sobre isso. Publicou o Pacto de Lausanne no Brasil. E aí, as editoras brasileiras sempre se interessaram muito pela produção americana e esqueceu da produção latino-americana. Nós temos René Padilha, nós temos vários irmãos queridos que produzem material, mas infelizmente, toda vez, aí eu já entro no que eu queria falar, toda vez que vai falar do que nós estamos falando, sabe o que a turma diz? Esse pastor é comunista. E se eu tivesse de camisa vermelha, esse cara é do PT. Eu não sou filiado a partido nenhum, irmão. E estou louco para não votar mais, sabia? Porque eu estou decepcionado. Porque enquanto a gente fica votando, a gente fica colocando nossos olhos na solução da terra. A nossa solução vem do céu. E já veio. No Pentecoste ela desceu. E nos deu poder para a gente anunciar o Evangelho e viver o Evangelho como estilo de vida. As coisas vão acontecer. Mas não, a gente fica se articulando, fazendo campanhazinha, distribuindo esse papelzinho na igreja. Vota no irmão aqui, vota no irmão. Pois é. Enquanto você ficar nessa, sabe o que vai acontecer? Nada. A doutrina jurídica, direitos humanos, é pouco falada no nosso meio. Aliás, quem fala, mas vocês sabiam que direitos humanos não é nem de esquerda nem de direita? Tem nada a ver. A doutrina jurídica de direitos humanos, que nos ajuda a colocar em prática a compaixão, ela é algo fundamental. E aí, como o Marcelo falou que nunca viu ninguém pregando sobre o que ele falou, eu também nunca vi ninguém pregando na igreja, nem eu preguei ainda, sobre direitos humanos. Sabe por quê? Porque ele tem medo. Direitos humanos é coisa de bandido, não sei o que lá, não é assim? Falou em direitos humanos, o cara já... Mas vocês sabem onde que nasceu os direitos humanos? Depois dá um Google. A história dos direitos humanos. Sabe onde nasce? Nasce a partir desse versículo que Isaías traz. Porque logo depois, aliás, Isaías está pregando no cativeiro. Isaías está falando com o pessoal porque eles estão cativos na Babilônia. E aí sabe o que Deus faz? Deus levanta um rei da Pérsia, de outra cultura, que tinha outros deuses, que vivia
tome esse rei. Pastor Sérgio fala, não, vamos tentar aqui ver se esse povo... Eu esqueci de trazer os brindes hoje. Eu gosto de dar brinde. Como é o nome desse rei? Eu vou falar e vocês me dão um brinde no final, tá bom? Deus levantou o rei Ciro. Deus levanta o rei Ciro. A Bíblia diz que foi Deus que levantou o rei Ciro. E o rei Ciro estabelece o tripé dos direitos humanos. Ele liberta o povo, ele resgata a dignidade do trabalho e ele dá ao povo o direito da liberdade religiosa. Sabe o que é liberdade religiosa? É o direito de ter uma religião, é o direito de não ter uma religião e é o direito de trocar de religião. Isso é liberdade religiosa. Muita gente às vezes pensa que liberdade religiosa, não, liberdade religiosa é ser crente. Não, irmão, não é não. Não é não. O rei Ciro liberta o povo da escravidão. O povo trabalhava, tinha olerite? Não. Você já trabalhou sem ter olerite? Já? Trabalho voluntário? Não, trabalhei numa papelaria. Então é trabalho escravo. No mínimo trabalho análogo ao escravo. Todo mundo tem direito a receber um salário justo. Ele faz isso. Liberta o povo da escravidão. Segunda coisa, ele diz, podem ir. Vocês não precisam ficar presos mais aqui, podem ir, voltem. E depois ele diz, escolha um lugar que eu vou reconstruir o templo de vocês. A gente olha isso de uma forma muito espiritualizada. Mas não foi isso que aconteceu. Deus levantou um libertador, que libertou o povo dele, aniquilou Nabucodonosor e libertou o povo. É diferente. Quando o povo está escravo no Egito, Deus chama Moisés e tem toda uma mística, tem a sarça ardente, tem as pragas, tem o mar vermelho. Aí a gente fala, o poder de Deus. Aí a turma, né, do repeteta, uau, karatê pra lá, karatê pra cá, levitar pra lá. Rei Ciro não teve nada disso, irmão. Deus foi lá e falou com o Ciro, Ciro foi. O cara não era crente não, irmão. E não se converteu também não, hein? Não vai pensando, não. Deus usou o rei Ciro para libertar o povo e estabelecer a doutrina jurídica de direitos humanos. Ô pastor, de onde você tirou isso? Passa o filme. A história dos direitos humanos começa exatamente aí. Dá uma olhadinha nesse filme, é rápido. Aquele lá, direitos humanos. Isso aí, olha só. Direitos humanos. Se você estivesse no lado certo, estaria seguro. E se não estivesse, não estaria. Então o homem Ciro Grande decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em tábuas de barro, escritas com livro de cima. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiam naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por aqueles em poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo o rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daquele de poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência. Antes que o rei percebesse de que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, e a América nasceu. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução para seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior, eles insistiram de que estes direitos não foram inventados, eles são naturais.
O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se a imperador do mundo. Ele quase conseguiu, mas os países da Europa juntaram forças e o derrotaram. Os direitos humanos eram novamente um tema quente. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa. Mas somente na Europa. O resto do mundo, de alguma forma, ainda não estava incluído. Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios passivos da Europa. Então, o jovem advogado indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E, em face à violência, ele insistiu de que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. 2 guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica na Terra, em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção. Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Então, os pais da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor do ser humano. Mas o que são direitos humanos? São a proclamação de símbolos, a lei natural de Roma, a declaração da França, todos parecem ter uma ideia ligeiramente diferente do que esses direitos humanos deveriam ser. Mas com essa revisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplicam absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais se tornou direitos humanos. Que bom, né? No início não havia direitos humanos. Ok. Isso é para reforçar a fundamentação bíblica e a centralidade da mensagem e a centralidade da mensagem da Bíblia. Esse livro de Ciro, como fala o 13, o filme, é um documento. Então, a doutrina jurídica de direitos humanos nasce na Bíblia. E ela precisa ser cada vez mais desideologizada. Entendeu a palavra? E precisa acabar com isso. Quando a Bíblia se apropria quando a igreja se apropria disso, ela exerce a missão dela de consolar os que choram, libertar os cativos, dar vista a quem está cego, porque esta é a mensagem da Bíblia. E agora, de uma forma bem rápida, porque se vocês estão cansados, eu também estou, eu vou passar para vocês algumas experiências, que essa foi a minha motivação, e eu falo a partir de uma organização e a partir de uma igreja. Eu sou pastor de uma igreja local.